Todos possuímos créditos e todos estamos endividados, segundo as qualidades enobrecedoras e as imperfeições deprimentes, suscetíveis de serem analisadas em nossa conta pessoal. Além do sepulcro, onde o denso veículo abandonado é simples resíduo da alma imperecível, outras organizações associativas se levantam, nas quais a entidade humana, quando ajustada à lei natural do progresso, encontra clima propício às suas aspirações de amor e às suas necessidades de estudo. Lares de luz, ninhos abençoados de união, aguardam aqueles que se estimam e se congregam nos mesmos laços afins. A face planetária é um todo imenso onde selvas, oceanos e desertos guardam alguns núcleos de inteligência humana civilizada, comparativamente reduzidos ante a amplitude do solo. Assim, a região que denominamos espaço, nas vizinhanças do mundo, é um conjunto de natureza viva, acolhendo colônias de ação evolutiva, círculos de trabalho regenerador e cidades esplêndidas, onde o espírito da boa vontade e da ciência encontra largos horizontes à alegria e à pesquisa, no aprimoramento e no progresso. Quanto mais sublimada a consciência e o coração, mais luz divina a criatura poderá refletir. Ante o irmão, que parte na direção da experiência que nos seja desconhecida, façamos, pois, silêncio, quando não seja possível auxiliá-lo com expressões de estímulo, na certeza de que a vida é infinita e de que nossa alma é imortal. Do além. Luiz Gama. Indubitavelmente, a morte do corpo é uma caixa de surpresas, que nem sempre são as mais agradáveis à nossa formação. O homem vaidoso presume-se o centro de todas as atenções em seu quadro social, nas horas rápidas da carne, e chega a se julgar herói, com direito ao respeito de todos por força de algum serviço que lhe haja afixado o nome nas galerias da evidência, mas o ciclone da realidade sopra, impetuoso, e dá por terra com esse ídolo de pés de barro, que fragorosamente se abate do altar a que se elevou. Desce a alma a espessa corrente do estígio humano, sorvendo o licor do esquecimento, enquanto as células físicas lhe reclamam cuidado, e, retomando lugar nas antigas fileiras de quantos se debatem no rio da ilusão, procura, com sede, o néctar da fantasia, que lhe confere simplesmente o sonho louco de transitório domínio. Sempre a velha história do amblíope no país dos cegos. Enxergando imperfeitamente aquilo que os demais estão impossibilitados de ver, exorna a cabeça com a láurea de uma soberania ridícula, pois que, em verdade, mais cedo que supõe, é compelido a renovar os órgãos visuais para a contemplação mais justa da vida. Antigamente, combatíamos o cativeiro e brandíamos o tacape da nossa indignação contra a megalomania escravagista. Usávamos a lâmina da palavra e fomentávamos o espírito revolucionário contra a displicência dos senhores rurais que mantinham na América o feudalismo da crueldade, pretendendo encontrar neles, com o nosso requinte de sarcasmo, os monstros infernais do chicote e da senzala, que a aristocracia do dinheiro e do poder metamorfoseava em sorridentes barões. E, ainda hoje, admitimos que não incorríamos em erro, zurzindo-lhes o costado com o latego da frase corretivas, semelhante ao cáustico que o médico, por zelo profissional, aplica numa chaga viva. Entretanto, se o nosso concurso valeu, indiscutivelmente, para libertar milhares de companheiros asfixiados no tronco da humilhação ou enclausurados no quilombo da angústia, livrando-os da perseguição sistemática de capatazes impiedosos, em despertando além da morte reconhecemo-nos na situação de misérrimos escravos de nossas próprias paixões. Nós, que havíamos advogado a causa da abolição, que subiramos à tribuna para estigmatizar a maldade dos poderosos, que choráramos, expondo em público a miséria dos mais infelizes, acordávamos, por nossa vez, sob pesados grilhões. Onde o maior grau de inconsciência? No homem que, por ignorância, procura aproveitar os braços de seus irmãos para favorecer o próprio interesse, ou naquele que, embora integrado no pleno conhecimento das suas responsabilidades, se rende à tirania dos impulsos inferiores que lhe aniquilam a vida. Se eu pudesse voltar ao mundo, sem hesitação retomaria meus velhos sonhos de liberdade, mas não deixaria de observar os princípios enobrecedores na luta prática. Quem não faz quanto ensina nos arraiais do bem, pode ser um sonhador, benéfico para os outros, mas infinitamente perigoso para si mesmo.
Aqui, encontrei muitos ricos que se aproveitaram de minha palavra para a reconciliação com a própria consciência, e que estenderam fraternas mãos para meu reerguimento. Eu era o clínico enfermo, que os doentes melhorados ou restaurados vinham auxiliar. O homem, cuja inteligência superara o ambiente em que nascera, cuja língua dominava multidões e que esvurmara as úlceras sociais do seu tempo, vivera distanciado de si mesmo, sem coragem de aplicar aos próprios sentimentos o cautério que prescrevera a alheia conduta. A morte, porém, é processo revelador de caracteres e corações, e hoje compreendo que, se noutro tempo era necessário delir a nódoa da escravidão nas órbitas exteriores da vida, reconheço também que o cativeiro das paixões, no mundo interno, é o domínio das trevas sobre nós, exigindo-nos enorme capacidade dos princípios que nos sustentam o ser em função do supremo bem. Agora, observo, com mais clareza, a missão do Divino Libertador. Jesus, naturalmente, não encabeçou qualquer movimento de extinção da escravocracia de seu tempo, não porque abonasse a indébita apropriação do trabalho de muitos por alguns, mas pela extrema compaixão, que muito mais a merecem dominadores do que servos. Aos seus olhos compassivos, aquele que repousava molemente sobre as almofadas do poder se lhe afigurava mais digno de piedade que o infortunado cativo, desfeito em copioso suor. Os mais felizes não se encontravam nos serviços pesados do ministrar-se à alimentação, à higiene ou o ensino, mas na glória vazia dos titulares e dos libertos, em pando de autoridade e de ouro, sem recursos, no entanto, para o desenvolvimento espiritual, encastelados na fortaleza da ilusão e da ignorância que a situação lhes impunha ou que os privilégios lhes outorgavam. Escravidão! Escravidão! Quantos contrastes surpreendentes encerras! Não raro, o homem que se vale dos semelhantes para fins inconfessáveis, simplesmente estaciona, desditoso, na estrada, para favorecer o engrandecimento íntimo dos que o servem, quando não se impõe sobre os demais, arrojando-se, então ao despenhadeiro da miserabilidade. O progresso pede ação, luta e sacrifício. Muitas vezes, quando supomos subir entre os homens, estamos descendo perante as leis que nos regem, ao passo que muita gente, considerada verme rastejante nos últimos degraus da torre social do mundo, está realmente em sublime processo de elevação e aperfeiçoamento. Do mestre imperecível profetizou Isaías. Nascera como arbusto verde em terreno estéril. Viverá na secura do chão árido, sem graça nem beleza. Asfixiado de ignomínias, caminhara sob o desprezo dos homens. Assediado pelo sarcasmo do povo, não merecerá consideração. É que ele suportará o fardo imenso de nossas culpas, avocando a si os nossos padecimentos. Muitos enxergarão nele um homem desditoso, dobrado ao peso da cólera de Deus, mas os nossos próprios delitos é que serão úlceras dolorosas a atormentá-lo. Todavia, em suas chagas encontraremos a nossa redenção. Somos o rebanho disperso no mundo e, para congregar-nos no caminho reto, sofrerá ele o peso de nossas iniquidades. Amargurado e ferido, não desferirá o mais leve queixume, deixando-se conduzir qual cordeiro ao sacrifício. A sua morte passará como sendo a de um malfeitor, mas, desde o momento em que oferecer a sua vida por amor a todos, verá surgir numerosa descendência e os interesses divinos encontrarão milagrosa prosperidade em suas mãos. O maior apostolado que o mundo conheceu foi realizado no cativeiro do serviço e da renúncia, com amor e com alegria. Sirva-nos, deste modo, a divina lição. Poema de mãe. Anália Franco. Meu filhinho. O santuário de Minalma acendeu todas as lâmpadas de que dispunha e adornou-se com todas as flores do jardim de minhas longas esperanças para receber-te. Cada frase tua possui uma vibração diferente e sublime para o meu organismo espiritual e, por isto, utilizo-me hoje da vida e da obediência da terra, que se move ao redor do sol para melhor reter-lhe os divinos raios. Antes que pousasses em meu colo, os dias eram para mim a expectativa torturante e secular em sombria furna, entretanto, quando me beijaste pela primeira vez, tudo o que era obscuro e monstruoso banhou-se de inesperada luz. Fontes ocultas se desataram cantando, e calhaus que feriam mostraram gemas celestiais.
O pesado orvalho das lágrimas converteu-se em chuva de bênçãos, precipitando-se na terra sequiosa e fecundando divinas sementes de amor e eternidade. Pré-libei, desde então, a glória da vida, nos deliciosos segredos que a envolvem. Asterisco celebrate a vinda como acontecimento máximo de minha passagem no mundo. Renovaste-me o calendário íntimo e consolidaste novas forças no governo do meu destino, ensinando-me a louvar o poder celeste, portador do teu coração de luz as minhas células mais recônditas que, à maneira de um grande povo, reverenciam em ti o enviado de redenção e paz, concórdia e alegria. Rei de minalma, vieste aos meus braços com a destinação de uma estrela para o meu caminho e orgulho-me de sentir teus raios renovadores. Minha serenidade vem da tua harmonia. Só aspiro a uma glória, a de permanecer contigo no reino da perfeita compreensão. Só desejo uma felicidade, a de contemplar a alegria calma e bela em teus olhos misteriosos. Teu coração é o tenro arbusto que se converterá em tronco abençoado com a ajuda de minha alma, que, manancial de carinho, te afagará as raízes. Em breve, serás a árvore robusta e magnânima, enquanto continuarei sendo a fonte inalterável aos teus pés, rejubilando-me com a graça de ver-te espalhando flores e frutos, perfume e reconforto aos viajantes da estrada. Asterisco filho de minha ternura, de onde vens? De onde vimos? Cale-se o cérebro que, muitas vezes, não passa de um filósofo negativo, e fale, entre nós, o coração, que é sempre o divino profeta da imortalidade. Vens para mim da coroa resplandecente da vida e venho, por minha vez, ao teu encontro, emergindo do amor que nunca morre. Abro-te as portas do mundo e elevas-me ao santuário da fraternidade, porque, ao influxo de tua caridade indefinível em meu ser, a minha existência se dilata, cresce e se renova, fazendo meus os filhos alheios e desfazendo-se em amor e renúncia no templo da humanidade inteira. De retorno. Romeu A. Camargo. Por mais afeito esteja o aprendiz da revelação nova aos enunciados da fé que o reconforta e educa para a grande transição, a morte é sempre um caminho surpreendente. Sabemos que a reencarnação nos informa, na carne e que, antes de qualquer operação biológica no renascimento, já vivemos na pátria espiritual, quase sempre no mesmo ponto em que se verifica o nosso reingresso, entretanto, quem não experimentaria o deslumbramento do novo despertar? O pássaro encarcerado na gaiola, em escuro porão, por muitos e muitos anos, em se vendo inesperadamente libertado, contempla os quadros da natureza livre, estuante de imenso júbilo, como se o vento e o sol, o rio e o arvoredo lhe fossem preciosas descobertas. Em verdade, sentir-se-ia enfraquecido e incapaz de sem auxílio sustentar-se na floresta enorme, viciado, como se encontra, com o alpiste e o bebedouro diariamente colocados no artificial domicílio de arame. É o nosso caso. Por muito que nos disponhamos a encarar, face a face, as realidades da morte, atravessamos os pórticos da vida nova, de coração aos pulos e a passos vacilantes. A paisagem dos mundos felizes e a residência dos eleitos ficam ainda muito distantes. A visão pormenorizada de toda a existência humana, no estado de liberdade de nosso corpo espiritual, quadro que mereceu de Bozano apontamentos valiosos e especiais, começa por integrar-nos na posse de nós mesmos. Enquanto a caridade dos irmãos mais velhos nos auxilia à libertação da grade orgânica do mundo, a memória como que retira da câmara cerebral, às pressas, o conjunto das imagens que gravou em si mesma, durante a permanência na carne, a fim de incorporá-las, definitivamente, aos seus arquivos eternos. Sem a capacidade para definir o fenômeno introspectivo, devo apenas registrar a impressão de que a vida efetua um movimento de recuo, dentro de nós mesmos. Em pensamento, voltamos da hora derradeira do envoltório somático ao berço que nos viu ressurgir na Terra e aí somos geralmente surpreendentes por extensa barragem de sombra, estabelecida pelo choque de retorno da alma às correntes da vida física, que raros espíritos desencarnados conseguem transpor de imediato. Para mim, igualmente, o obstáculo foi dificílimo.
De peito e braços hirtos, embora os afeiçoados me certificassem dos desprendimento, aflito, mas imóvel, assisti ao desenrolar de minha existência última, com todo o séquito de meus atos, palavras e pensamentos, como se a minha vida fosse uma película cinematográfica projetada, ao inverso, na tela de minha consciência. Tudo claro, eficiente e rápido. Atingido, porém, o instante exato em que reapareciam as horas da meninice, intraduzível turvação mental me absorveu o raciocínio. Debate-me, inquieto, buscando clarear as minhas reminiscências e precisar-lhes os contornos, no entanto, incoercível vacuidade me assaltou o pensamento expectante e caí num repouso inconsciente e profundo, qual trabalhador fatigado, após longo dia de estafante labor. Quando acordei, convenci-me de haver reconquistado o equilíbrio total. O leito-alvo, em amplo e bem arejado aposento, obrigou-me a refletir na hospitalização. Quis movimentar-me, mas não pude. Meu corpo me parecia chumbado ao lençol farto e macio. Tentei erguer as mãos, no gesto instintivo do enfermo que, ávido, procura a campainha de chamada, contudo, meus braços desobedeceram, como se fossem de bronze. Examinei a sala, assombrado. Enquanto as paredes se achavam revestidas de uma substância acetinada, de tom róseo, o teto arqueado exibia um painel de repousante beleza, do qual sobressaía um campo de lírios prateados e abertos, proporcionando a real sensação de vitalidade e perfume. A contemplação do quadro, que se desdobrava no alto, pareceu-me reanimar-me. Leve sopro de renovação fortaleceu-me o íntimo. Poderia falar? Pensei. Que espécie de enfermidade me deprimia? Não sentia dores físicas, e, entretanto, extremo abatimento me anulava todas as forças. Tentei gemer e consegui. O meu, ai, arfante cortou o ar em dolorido apelo. Aproximou-se alguém, e, então, pude ver a meu lado graciosa mensageira de ternura fraterna. Indubitavelmente, seria uma colaboradora da enfermagem. Intrigou-me sua veste, estranha para mim, mas depressa não mais liguei a essa particularidade, inebriado pelo carinho espontâneo e pela bondade sem afetação com que passou a confortar-me. Acariciando-me a cabeça quase imóvel, chamou-me irmão e pronunciou palavras de estímulo que me aliviaram todo o ser. O contato daquela mão de enfermeira, tocada de boa vontade, parecia inocular-me fluidos revigorantes. Noutra ocasião, talvez eu não tivesse notado, mas, agora, surpreendia em mim, sem dúvida em razão de meu pronunciado enfraquecimento, certa receptividade magnética que, em outras circunstâncias, me passaria despercebida. Reconheci essa minha virtude, reparando que a jovem assistente projetava sobre mim, intencionalmente ou não, copiosa chuva de forças reconfortantes que eu, num impulso firme de vontade, procurava acumular na região da voz, tentando a fala. A intimidade com a literatura espiritualista me favorecia as operações naturais do pensamento. Doente e enfraquecido qual me achava, não seria justo aproveitar as energias que me repassavam o campo orgânico. Sendo a vontade o elemento determinador nos fenômenos magnéticos, não poderia, de minha parte, valer-me dela na aquisição de recursos com que me fosse possível rearticular a palavra. Desejei, então, instintivamente, transformar a garganta num aspirador vigoroso para fixar as energias flutuantes em minhas cordas vocais. Iniciei o exercício silencioso e recebi a impressão nítida de que os fluidos emitidos pela enfermeira se condensaram no ponto indicado por minha mente e, findos alguns instantes de expectação, meus lábios se moveram e as palavras surgiram entrecortadas. Minha irmã, indaguei, com dificuldade, onde estou? Que aconteceu? A interpelada, muito gentil, declarou que eu me achava abatido e aconselhou-me serenidade. Perguntei pelos meus familiares, pelos amigos, pelo médico da casa e pelas drogas que deveria tomar, melhorando o timbre de voz à proporção que me adiantava na experiência nova. A jovem sorriu e informou. Chamarei o amigo que o aguarda na antessala. É companheiro que lhe espera o despertar. Retirou-se, lépida, e percebi que minha resistência decresceu. Agora, sozinho, experimentei monologar, mas não fui além de algumas frases que para outros seriam ininteligíveis.
O abatimento quase completo voltou a imperar sobre mim. Decorridos alguns minutos, regressava, a jovem, fazendo-se acompanhada de alguém. Era um cavalheiro maduro, alto, de rosto pletórico, corpo bem fornido e passo firme. Abeirou-se de mim com simpatia, e, quando aplicou a destra sobre a minha fronte, renovei o processo mental de absorção da força que ele me trazia e o meu revigoramento não se fez esperar. Pousei nele os olhos, agora mais seguros, e reconheci-o. Confrangeu-se-me o coração no peito. Era Lameira de Andrade. Até ali me sentia tão naturalmente instalado naquela casa como se estivesse num hospital terrestre comum, julgando-me reintegrado no aparelho físico, mas. E a presença de Lameira que eu sabia desencarnado desde muito. Refleti na possibilidade de estar sendo agraciado por dons mediúnicos e dirigi-me a ele, tentando tranquilizar-me: obrigado, meu irmão, obrigado. Não contava com uma clarividência tão avançada. O visitante ouviu-me as frases, impronunciadas, sorriu, franco, e acrescentou: Você já dormiu bastante e deve sabê-lo. Acha-se num hospital de emergência. Você, Romeu, está desencarnado. A inopinada revelação me golpeou profundamente. O coração, como se fora lançado por invisível chicote, bateu precipite no tórax. Aturde-me. Apalpei o leito, as vestes, a mim mesmo, tudo tangível, adensado, concreto. Intraduzível sensação de asfixia começou a entontecer-me, experimentando eu o malestar da criatura encarnada ao sentir o sangue afluir-lhe à cabeça. Aflitivas perguntas vagavam em meu ser. Como teria sido aquilo? E meus interesses na terra? Meus serviços inacabados? A sumária declaração do companheiro perturbara-me. Recordei a desenvoltura com que nos habituamos a doutrinar os irmãos desencarnados na experiência comum, e somente aí senti brotar em meu íntimo a verdadeira piedade por todos os que são arrebatados à realidade da morte, na ignorância do além. Lameira percebeu-me o constrangimento e informou, prestativo: Meu caro, com a transição pelo túmulo nada se acaba, mas tudo se modifica, se nos achamos efetivamente empenhados no verdadeiro aperfeiçoamento. Agora, as oportunidades são outras, as do mundo foram interrompidas. O que você fez está feito. Talvez porque meus olhos se nublessem de prato, aditou em voz firme, não cultive qualquer estado mental deprimente. Onde a matéria é mais leve, a vibração espiritual é mais importante. Lembrei-me de antigos estudos e esforcei-me. Logrei concentrar, de novo, as minhas energias e, confortado, perguntei por meus familiares de outro tempo, estranhando não me houvesse recebido ali, no recomeço da vida nova. Com a mesma calma, o prestimoso companheiro explicou, delicadamente. Nem todos podem retornar, com o êxito desejável, à comunhão com o círculo doméstico. Há emoções violentas que nos prejudicam, sem que apercebamos isso. A planta frágil exige proteção. Adaptação e crescimento são imperativos artigos da lei. Espere. E contou que inúmeros irmãos desprevenidos, quando se rebelam contra o socorro assistencial de que me via rodeado, são naturalmente atraídos para velhos círculos de luta, escravizando-se a sensações que não mais se justificam, e passando a viver em longo processo de vampirismo natural. A palestra do amigo, reportando-se a paisagens sombrias e a almas atormentadas, quando me afligiam os meus próprios cuidados, acabou por levar-me a indefinível abatimento. Assaltou-me a dispneia dos asmáticos. Lameira compreendeu tudo, silenciou como quem ora sem palavras e começou a aplicar-me passes na região do baço. Vi-lhe as mãos, despedindo brilhantes raios róseos, arrancando, ao contato de minha epiderme, fios tênues de uma substância azul violácea. Pouco a pouco, reparei que forças novas me invadiam, como se eu fora emperrada máquina repentinamente lubrificada e restituída, com êxito, às suas funções normais. Terminada a intervenção magnética e surpreendido ante o milagroso efeito, pude sentar-me, amparando-me nos braços do amigo que se acomodou ao meu lado, com o sorriso do colaborador vitorioso e feliz. Aqui, esclareceu, bondoso, o passe é uma transfusão de energias, com resultados imediatos, quase milagrosos.
E por que eu indagasse sobre o tempo em que me cabia esperar a restauração plena, ponderou Romeu, em nossas atividades comuns na Terra, clareamos a vida, mas somente por fora, com a lâmpada sublime dos conhecimentos espiritualistas e, da existência tiramos todos os proveitos, assim como o pomicultor avarento ou ignorante colhe os frutos da árvore sem lhe auscultar as necessidades e sem sequer uma nota de reconhecimento aos serviços que ela lhe presta, supondo-se o credor absoluto de suas vantagens preciosas. É assim, meu amigo, que desencarnamos. Tão plenos de confiança no céu, quanto vivíamos alvoroçados com as revelações na terra, mas vazios de espiritualidade santificante. Fez breve pausa, como se quisesse dar algum repouso à minha atenção, e prosseguiu. E por mostrarmos aqui o que realmente somos, bastas vezes não passamos de mendigos ou de cegos, com o poder de pronunciar lindas palavras, mas sem irradiar ondas de simpatia ou de edificação aos outros seres. Na esfera que deixamos para trás, usávamos o corpo denso quase sempre sem lhe analisar a grandeza, o coração, o cérebro, os pulmões, o fígado, o baço, os rins, sustentados por glândulas de recursos sutis, não vivem à mostra, no veículo que baldeamos no túmulo, como trapo velho, e, no entanto, desempenham funções básicas em nossa comunhão com os ensinamentos preciosos do plano carnal. Valemo-nos desses órgãos quase sem nenhuma consideração para com os reais benefícios que nos prestam, e, se algum dia nos recordamos deles, com frequência, quando destrambelham, irritados ou enfermos, geralmente por nossa própria culpa. Em muitas ocasiões, antes dos 40 anos de idade, no corpo físico, desequilibramos o aparelho circulatório, impondo-lhe comoções violentas da nossa cólera destrutiva, viciamos as células cerebrais com o provocar e manter pensamentos perturbadores, ulceramos o estômago, ingurgitamos o fígado ou obstruímos os rins com alimentação imprópria, ou com tóxicos vários, despendendo anos e anos em reparos do carro físico, os quais nem sempre se levam a termo por nos surpreender a morte antes do integral reajustamento. As elucidações pareciam impregnadas de virtudes calmantes para as minhas chagas mentais, porque, enquanto eu lhes dedicava a minha atenção, doce alívio me penetrava. Lameira interrompeu-se, fitou-me longamente e, como se quisesse imprimir maior significação às palavras, modificou o tom de voz, prosseguindo, delicado. Imagine semelhante situação aplicada à nossa alma. Nosso corpo espiritual encerra também potentes núcleos de energia, que, entretanto, não vivem expostos à visão externa, qual acontece ao veículo de carne. São centros de força, destinados à absorção e à transmissão de poderes divinos, quando conseguimos harmonizá-los com as grandes leis da vida. Localizavam-se nas regiões do cérebro, do coração, da laringe, do baço e do baixo ventre. Não importa que a ciência do mundo os desconheça por enquanto. O conhecimento humano avança por longos e pedregosos trilhos. A circulação do sangue e a nutrição das células só agora vão recebendo alguma claridade nas observações cotidianas, e os processos da geração constituem ainda quase um enigma para os investigadores da vida renascente. Não é de estranhar, portanto, que a inteligência mediana da Terra ainda ignore o profundo e complexo mecanismo da alma. Percebeu Lameira a imensa atenção com que lhe seguia as palavras e, provavelmente condoído de minha prostração, acentuou. Aliás, quero esclarecer-lhe que, com esta minha minuciosa explicação, desejo apenas salientar que raramente desencarnamos em condições satisfatórias. À proporção que nos desenvolvemos em conhecimento, cresce nossa capacidade de pensar, e quem pensa gera determinadas forças e as irradia. Para estilo mais conciso, recorramos à simbologia, sempre valiosa em qualquer lição. Imaginemos o fruto verde e o fruto maduro. O primeiro denominar-se-á em longo estádio preparatório, elaborando a polpa, ainda sem expressão de utilidade, o segundo já se oferece pronto a quantos queiram aproveitar-lhe a carne a renovar-lhe as virtudes na sementeira, ou em benefício de seres inferiores que vivem na terra. A imagem é pálida e insuficiente, mas serve para confronto rudimentar.
Enquanto a mente da criatura transita nas zonas selvagens, sob os fluidos condensados da carne, ou sem eles, não possui recursos de autoprojeção, em face do círculo restrito em que vibra, mas, se nossa razão amadurece, o campo do pensamento se alarga à distância nossa influência individual. É natural que a força emitida nos alcance em primeiro lugar. Se o benfeitor é o primeiro a envolver-se nas irradiações do bem que produz, o homem incauto, que despede as negras correntes do mal, é também o primeiro a sofrer-lhes o efeito. Assim é que, muito especialmente depois da morte, temos nossa organização espiritual ligada às nossas próprias criações. Quase sempre, acordamos com os centros de força viciados pelos quadros mentais a que por muitos e muitos anos demos origem e sustento. As possibilidades de imaginar e de desejar aumentam-nos a responsabilidade. Somos, na Terra, dentro da esfera da razão, frutos amadurecidos que, sem proveito integral para os demais, em vista de nossa constante fuga ao trabalho, nos intoxicamos, dando pasto a elementos viciosos que deveríamos reconhecer incompatíveis com a nossa atual posição. Dispondo de tantos recursos de serviço, sem a devida aplicação, assemelhamo-nos também, de algum modo, ao poço de águas estagnadas, que desenvolve micro-organismos prejudiciais, ao invés de semear benefícios, e somos habitualmente surpreendidos pela morte nessa inconveniente situação. Os grandes ensinamentos das religiões são fórmulas que, aplicadas nas experiências de cada dia, operam a higiene e a iluminação de nossa alma, rumo aos degraus superiores. Todavia, enquanto permanecemos no corpo, infinita é a nossa distorção. Invariavelmente dispostos a ensinar o bom caminho aos outros, dele nos afastamos, sempre que a virtude nos peça algo contra os nossos desejos. Valendo-me da pausa natural de sua palavra carinhosa e fluente, arrisquei. Quer dizer então que Lameira não me deixou terminar. Tornando a frase convincente, esclareceu. Quer dizer que para cá voltamos à semelhança de máquinas desarranjadas à oficina. Vícios do pensamento, inclinações nocivas não combatidas, desequilíbrios nervosos não extintos, sentimentos de culpa e manifestos, hábitos deprimentes, impulsos não educados, excessivo apego a objetos, situações e paisagens materiais ainda arraigados, acidentes íntimos de mágoa, ou de revolta, paixões ocultas, e verdadeira mole de outros fenômenos corruptores do sentimento, nos obrigam à lamentável demora na viagem, constrangendo-nos a perda de muito tempo que poderia ser utilizado em nossa própria ascensão. Notando-me a expressão de amargura no olhar inquiridor, prosseguiu, comovido. Não acredite seja você o único a experimentar as dificuldades do ressurgimento. Lutei muito, por minha vez, e ainda me encontro em reajuste, satisfazendo certos compromissos que, desprevenido, assumi. Somos extensa fileira de trabalhadores em transição. Nem na extrema vanguarda, nem de todo para trás. Muitíssimos anos exige a obra da restauração, e nem poderia ser de outro modo. Ainda assim, meu amigo, cabe-nos render graças a Deus, porque milhões de pessoas, embora já sem o veículo de carne, permanecem aferradas à matéria, com o risco de maiores desilusões para a necessária libertação. Tais instruções calaram-me fundamente no espírito. Recordei a leitura das mensagens e dos apontamentos de André Luiz e conclui, pela experiência direta, que enfrentava, por minha vez, os duros tempos do concerto próprio. Desdobraram-se os dias entre a aflição e a saudade, amenizadas, de alguma sorte, pelas novas amizades que me floriram a estrada de alegrias surpreendentes. Lameira foi para mim um cicerone bondoso e um amigo vigilante. Pouco a pouco, reconheci que recebemos do além o que realmente criamos para nós mesmos, em contato com as criaturas. Tudo o que é nosso em nós demora. O amor encontra, depois da morte, aqueles a quem se consagra ou aquilo a que se devotou. O ódio convive com as imagens horrendas que para si mesmo gerou e das quais se alimenta. É assim que me restauro, e, guardando intacto o velho ideal de aprender e servir, no trabalho de engrandecimento da vida imperecível, eis-me de retorno aos companheiros de luta, oferecendo-lhes o relatório de minhas surpresas iniciais na espiritualidade.
Saibam, de start, que o corpo de sangue e ossos é simplesmente uma sombra da nossa entidade real e que todas as nossas virtudes ou vícios a nós se atrelam na terra, pelo que, cada qual depende o caminho aberto ou o desfiladeiro sombrio na sublime romagem para a luz. Amor. João de Brito. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos, tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas. Alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra, em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é, simplesmente, o amor fora da lei. Apreciações. Robert Choutey. A distância do Brasil, em outro tempo, vazia não era nossa admiração pelo gigante da América, que se ergueu, há 4 séculos, sob o signo do cruzeiro, para desempenhar expressiva missão no concerto dos povos civilizados. Partilhando-lhe a obra de fundação com os expatriados da antiga corte portuguesa, embora me recolhesse ao mundo britânico, pelas bênçãos da reencarnação, no século XVIII, não me foi possível sufocar, de todo, as inclinações que me arrastavam para a terra admirável de Santa Cruz, então perdida para a minha visão espiritual no maciço das grandes florestas. Não obstante o amargurado carreiro por que transitei através de incidentes e acidentes dolorosos, o mistério verde da mata permanecia vivo em meu coração, e o contato com a literatura da Inglaterra e do continente europeu nunca me subtraiu as imprecisas reminiscências. É por isso que, hoje, valendo-me do hall que o Espiritismo me oferece para visitar, ao de leve, a alma brasileira, regozijo-me assinalando a vida nova que se edifica na paisagem soberba e farta, cujo quadro inexprimível faz o êxtase de todos os artistas da sensibilidade e da inteligência, desde Pero Vaz de Caminha, o prestimoso corresponde de Dom Manuel. Rejubilo-me, observando que o Brasil não fugiu à vocação de fraternidade que lhe marcou os vacilantes passos do início. Por muito que esbravejem na crítica moderna os pessimistas intransigentes, que em tudo veem a falência espiritual de que se sentem possuídos, somos, aqui, lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos, empenhados na regeneração humana. Sempre existirá quem lobrigue inconsciência onde há juventude, aventura onde há necessidade, falta de segurança onde apenas sobra inexperiência. Efetivamente, quem poderia contar com harmonia num campo de plantação incipiente? A sementeira não desvenda a beleza da colheita. O arado impõe o suor da preocupação e a inquietude da incerteza. O celeiro traça o sorriso da paz e do reconforto. E a hora atual do Brasil ainda é de preparação intensiva, de ação experimental e de esforço edificante. Os nefelibatas do idealismo sem obras se referem às realizações monumentais dos povos avançados, estabelecendo descaridoso confronto entre a comunidade brasileira, ainda em processo de ajustamento, e aqueles países de hegemonia política, olvidando o senso das proporções.
Não advogaríamos a causa do Brasil, que não necessita de nós para fazer-se valer na civilização contemporânea, nem desrespeitaríamos as grandes nações que orientam a vida moderna, entretanto, seria ilícito indagar se conviria o progresso material sem alicerces morais suficientemente consolidados. De que nos valem o poder aquisitivo, a técnica das indústrias, a produção em massa, a universidade ativa e a riqueza rural, se não possuímos diques capazes de barrar as paixões individuais e as raciais, que ateiam o ruinoso fogo da guerra? De que serve construirmos soberbos templos, levantados à fé e à arte, para depois serem incendiados pelo nosso próprio vandalismo? Será razoável sensibilizar a alma coletiva com o espargimento de ideias salvacionistas, inclusive as de bondade fraterna e as de boa vizinhança, bombardeando, em seguida, hospitais e lares abertos? Será compreensível a exaltação de princípios superiores, quais os da dignidade pessoal e da liberdade humana, gastando-se 3/4 partes do dinheiro público em petrechos bélicos, a par de quase total esquecimento da educação popular? Não louvaríamos os que edificam a escola, armando os alunos para a derruírem depois? A vida não é trepidação de nervos, a corrida armamentista ou a tortura de contínua defesa, é a expansão da alma e crescimento do home interior, que se não coadunam com a arte de matar. Sobre este mundo, em que a inteligência perquire as forças mais íntimas da natureza, mas somente para conservar o poderio e do domínio destrutivos, um novo mundo surgirá. Não consideramos riqueza a posse de vastos potenciais econômicos, sem respeito pelos fundamentos morais, e nem julgamos dignos de apreço os palácios que se levantam em nome da cultura para a exaltação da força contra o direito, da prepotência contra a justiça e da raça contra a humanidade. A palavra do Cristo vagueia no mundo sem encontrar ouvidos que a recolham. As igrejas, que a distribuem, até certo ponto se assemelham a conservatórios de música preciosa sem artistas que a interpretem. O romano arrogante e dominador, o grego inteligente e espirituoso, o fenício comerciante e astuto, e o judeu obstinado e rebelde ainda se fazem sentir, sob indumentária nova, em todas as latitudes da terra, com o mesmo vício espiritual de há 20 séculos. Em contraste com a sublimidade do Evangelho, temos a impressão de que a consciência humana ainda não se desamarrou das fraldas infantis. Excetuadas algumas organizações individuais, tocadas de santificante heroísmo, em todas as nações o conteúdo de animalidade na massa anônima revela que a civilização ainda próxima se encontra da caverna dos primatas e que o barco da vida, por enquanto, veleja muito longe do porto em que lhe cabe atracar. Sob o ponto de vista moral, o homem comum, em muitos aspectos, ainda lembra o chimpanzé, agora com a inteligência desenvolta. De alguns milênios para cá, a mente humana tem demonstrado diminutas alterações para melhor. A crueldade e o vício tornam, quase que invariáveis, a arena da luta planetária, exibindo novas formas. Povos aparecem e desaparecem, sob as leis da morte e da reencarnação, a geografia política sofre modificações em todas as épocas, mas o espírito é o mesmo. Equiparam-se a miserabilidade e o trono do poder sem a majestade espiritual, a glória sem educação ou a liberdade sem deveres. Em razão disso, o cultivo da fraternidade na terra brasileira, onde representantes de quase todos os povos se entrelaçam para a obra do entendimento mundial, é indubitavelmente uma nova esperança para a vida na terra. Sob a luz do cruzeiro, o pensamento do Cristo adquire nova feição. Libertado da velha clausura dos templos de pedra, caminha ao encontro de toda a gente, em obras de iluminação e de assistência do mais alto mérito. Em nenhum outro país do globo a prática do Evangelho adquiriu tão intenso movimento e tal progresso. Achamos que o serviço de aplicação do cristianismo não é tarefa que se confira aos governos. Com raras exceções, a casa de saúde e o asilo mantidos pelos orçamentos oficiais são institutos irrepreensíveis, sem dúvida, mas, na maioria das vezes, guardam simplesmente o rigor e a impassibilidade das próprias leis que o geram. As casas abertas à fraternidade, somente quando dirigidas pelo coração, é que se revestem de valores mais altos.
É possível promulgar decretos respeitáveis, determinando os mais completos serviços de solidariedade, todavia, a execução deles se resume na monumentalização de programas estabelecidos, em obras de pedra, com o séquito dos servidores pagos, rigidamente enquadrados às disciplinas estatutárias, mas, muitas vezes, sem o sentimento espontâneo do bem, que é a alma do serviço. Daí a falência das portarias e ordens administrativas nas tarefas que dizem respeito à iluminação do homem. O ministério cristão não começou entre as autoridades administrativas, mas sim no seio do povo, por intermédio de alguns homens e mulheres de vida simples, indicando-nos a comunhão fraterna por única via de aplicação dos princípios regeneradores, descidos do céu. O Brasil entendeu a sugestão divina e, em pleno século das grandes guerras, violentas e ferozes, vemo-lo agasalhando a boa nova renascente, sob o manto luminoso do espiritualismo, da solidariedade e da paz, erguendo templos e educandários, creches e sanatórios, abrigos e hospitais, com alicerces no sentimento puro de seus filhos, descerrando a era nova em que os homens se amarão realmente uns aos outros. No apostolado da hora primeira, não vemos Jesus disputando a governança terrestre para transformar o mundo. Não se empenha ele em acordo políticos com o Império Romano, nem requisita lugar no Sinédrio, toma a seu cuidado alguns corações humildes e de boa vontade, plasmando nelas a fundação do reino divino. Principia a obra redentora, de indivíduo para indivíduo, de alma para alma, de coração para coração. Jesus chama Pedro e André e, em seguida, busca Tiago e João. Do mestre aos discípulos e dos aprendizes aos seguidores, há ligações conscienciais. Entre as atribulações do mundo moderno, possuímos, de novo, nas linhas da evolução brasileira, o ministério salvacionista. Levanta-se o homem, voluntariamente, para abraçar o companheiro ignorante ou o fraco e acolhê-lo. Indiscutivelmente, achamo-nos ainda muito longe da vitória final. Até lá, milhões sofrerão o cerco das sombras e das lágrimas, contudo, diante da nova pátria, verdejante e farta, que o Brasil oferece à fraternidade mundial, no elevado entendimento da missão que lhe cumpre, nossas esperanças se elevam, em cânticos de louvor, ao céu, com a certeza de que a terra porventura será o lar abençoado de uma humanidade mais feliz. O mensageiro espiritual se refere à reencarnação dele mesmo, no Brasil colonial no século XVI. Insensatez. Joana de Gusmão. Ah, se eu pudesse voltar ao mundo, gemia a alma frágil e doente, sob imenso nevoeiro no vale das sombras, como seria diversa a vida para mim. De certo, não me lembraria com precisão das algemas que me aferram no abismo, porque a divina compaixão teria apagado temporariamente as nódoas de vinagre e fel que me dilaceram a memória. Entretanto, jamais olvidarei a piedade e o reconhecimento que devo cultivar diante da natureza, esse sagrado altar de Deus. Ó Senhor, caminharia, então, ao encontro dos irmãos aflitos e sofredores, oferecendo-me em holocausto ao amor. Buscaria a humanidade por minha grande família, sentindo nos companheiros ignorantes os mais necessitados de meu concurso, receberia os dissabores por bênçãos, valendo-me deles para estender o raio de minha experiência na aquisição da verdadeira sabedoria, aproveitaria as oportunidades do mundo, sem permitir que a inferioridade dos homens me vencesse, transformaria o coração numa fonte de claridade e de consolo, a fim de que todos os seres em mim encontrassem a paz e o bom ânimo, empenhar-me-ia na abençoada luta pelo bem. Como as árvores dadivosas se prendem ao solo, esparzindo-se em flores de serviço e morrendo erectas para, até a última hora, estender a sombra da ramagem, aceitaria os obstáculos como espinhos de uma coroa de sacrifício para a suprema glória do Espírito. As horas, ó Senhor! As horas seriam patrimônio bendito para o meu novo modo de ser. Atravessá-las ia, semeando a felicidade entre todos, transubstanciando-me em esclarecimento para os ignorantes, em pão eterno e em água viva para os famintos e para os sedentos da estrada. Abominaria o descanso criminoso, que muita vez me arremessou ao despenhadeiro da indiferença ante as amarguras do próximo.
Nunca mais me furtaria aos deveres pesados, mas gloriosos, que nos retêm nas doces cadeias da solidariedade, e aprenderia louvando-te, que a flor é um cântico de beleza e de renovação em toda parte. Respiraria distante do orgulho, que é mentira, longe do egoísmo, que é inferno oculto, e fora da vaidade, que é simples cegueira do coração. Senhor, dá-me novamente o corpo de carne, e reconduze-me ao exercício, à prova, à recapitulação. Soluços abafados seguiram-lhe a rogativa, mas um mensageiro do Todo-Bondoso, dando-lhe a perceber que a súplica fora ouvida, emergiu da noite, rasgando larga clareira de Deus. Recolheu a alma infeliz e trouxe-a, de novo, à escola do mundo. Qual semente viva em terra preciosa, a infortunada criatura ressurgiu entre os homens, na forma de um anjo débil, cercado de carinhos especiais. Quando, porém, se lhe recompôs o valioso corpo, asfixiou as tendências superiores, repeliu o escabelo de quem serve ao Senhor, empinou-se no trono da vontade, e, rodeando-se de velhos vícios, que nomeou por validos e conselheiros de seu destino, passou a gozar loucamente a vida, exigindo, reclamando, oprimindo e assumindo lastimável compromisso perante a lei. Sempre a mesma insensatez, funesta e dolorosa. Conto simples. Paulo Barreto. Malaquias Furtado, conhecido libertino, reconhecendo enfim que mais valia o dever cumprido às aventuras mundanas, rendeu-se à necessidade imperativa de renovação espiritual, para a reforma da vida. Para isto, confugiu a inspiração do padre Elias Gomes, famoso cura de almas, imaginando nele o guia ideal. Recebido cordialmente pelo sacerdote, confessou-lhe as deploráveis experiências em que se emaranhara, obtendo calorosa doutrinação, como vaso imundo em processo de lavagem na tina de água fervente. Malaquias transformado, cumulou-se de juras e promessas, que procurou cumprir com sinceridade e rigor. Quando a tentação lhe assaltava o espírito honesto, voltava a ajoelhar-se aos pés do mentor, suplicando: Bom amigo, sinto-me perturbado por desejos inferiores. Tenebrosos pensamentos agitam minhalma. Que fazer para encontrar o caminho do céu? Padre Elias logo respondia, calmo. Filho, consagre-se a Deus e ouvide Satã. Guarde castidade, cultive humildade, paciência e pobreza. A salvação cabe àqueles que trilham a subida escabrosa da virtude. O convertido voltava à arena cotidiana e sufocava os reclamos da carne indignada, curtindo provações duras que aos poucos lhe burilavam o espírito. Trabalhava, servia sem alarde e procurava suportar toda espécie de infortúnio com inexcedível heroísmo. Eis, porém, novo dia de mais vivas tribulações, e Malaquias regressava ao orientador, exclamando: Devotado protetor, tenho sofrido calúnia e ingratidão. A ideia de vingança domina-me. Tenho fogo na alma. Que fazer para sustentar-me no roteiro do paraíso? O ministro da fé esclarecia, sereno. Tenha paciência, meu filho, muita paciência. Para consolidarmos em nós a tranquilidade, é imperioso perdoar infinitamente. Não nos esqueçamos dos velhos ensinamentos. Desculpemo-nos até 70 vezes 7, oremos pelos nossos inimigos e perseguidores. Quem ofende, condena-se, quem exerce a tolerância fraterna, exalta-se. Malaquias aceitava, confiante, as ponderações ouvidas e tornava, confortado, as lides que o céu lhe reservara. Devolvia o bem pelo mal e continuava, na condição do discípulo fervoroso, experimentando os conselhos obtidos, disciplinando os seus sentimentos, sorrindo para os algozes, cedendo aos adversários e mantendo inalterável submissão ao que considerava como sendo as imposições divinas. Ressurgiram, porém, outras ocasiões de conflito para o criterioso aprendiz, e logo se apressava ele em conchegar-se à sabedoria do pastor, clamando, ansiado: Meu padre, acho-me fatigado, enfermo, sem rumo certo. Familiares, aos quais prestei assistência e socorro em outros tempos, abandonaram-me sem comiseração pelas minhas fraquezas e sofrimentos. Minha esposa, vendo-me imprestável, receou o sacrifício que a nossa união lhe impunha e aliou-se aos nossos filhos maiores, hoje casados, contra mim. Vivo sem ninguém.
Por ninharias, antigos credores de minha casa me cercam de ameaças sem termo. Tenho a impressão de que o inferno se instalou dentro de mim. Debalde busco a claridade da oração, e não mais a encontro. Padre, Padre, que fazer para não me desviar da estrada celeste? O guia, na atitude convencional dos grandes inspirados, emitindo a palavra doce e fitando os olhos no céu, respondia, convicto: não se deixe enredar em ciladas e tentações. A fé remove montanhas. Quem se sentirá só, depois de encontrar na humanidade a grande família? Nossos pais e nossos filhos respiram em toda parte. Onde alguém esteja lutando, aí possuímos nosso irmão. Não se perca no desânimo destrutivo. Quem se dirige para Deus não perde os minutos na peregrinação do bem. Se há dificuldades e sofrimentos, a coragem é o sustento do espírito na estrada para o mais alto. Sobretudo, meu filho, não creia na enfermidade. A doença é alguma coisa que depende de nós. A imaginação superexcitada improvisa monstros para o nosso copo, mas a alma robusta na confiança, embora viva de pés na terra, mantém o coração voltado para o Senhor, cada dia servindo mais intensamente na sementeira de luz e de amor. Não se agrilhoe à simples ninharia. O crente leal contemplava o instrutor, como quem se via agraciado pela presença de um plenipotenciário divino. Verteu copiosas lágrimas e indagou, por fim: e se eu pautar pensamentos e atitudes nessas linhas, encontrarei a passagem para o céu? Como não? Falou o sacerdote, complacente e bem-humorado. E numa definição espetacular, a virtude é divino passaporte para o paraíso. Malaquias tornou a luta e aplicou o que aprendera. Olvidou a moléstia e dedicou-se ao trabalho constante, transformou a solidão sem serviço a todos e, cultivando a oração e a bondade, acabou seus dias, de consciência tranquila.